Após se reunir com o presidente Lula, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu a liberação das emendas parlamentares pelo Supremo. Além disso, afirmou que medidas envolvendo o pagamento dessas verbas foram acertadas entre Legislativo e Executivo e cobrou que o governo se manifeste favoravelmente à liberação desses recursos. A repórter Gabriela Prado traz mais detalhes e informações ao vivo de Brasília. Muito boa noite, Gabi. Oi, Yuri, boa noite a você, aos convidados e a todos que nos acompanham. Olha, o presidente Arthur Lira fez questão de lembrar, inclusive, o momento em que esse acordo para a liberação das emendas foi feito. Foi uma reunião no Palácio do Planalto, segundo o presidente da Câmara, com a presença de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, o próprio presidente Lula e líderes do governo. Foi naquele dia, Lira lembrou que Lula sentiu as dores de cabeça e veio transferido para São Paulo para passar por uma cirurgia de emergência. Então, de acordo com o presidente da Câmara, ele seguiu tudo o que foi acordado entre os dois poderes, executivo e legislativo, e também o que o judiciário determinava. Chamou a responsabilidade de ministros, dizendo que, à espera do final do recesso de Natal, ele aguarda que esses ministros se manifestem, também dizendo que foi esse procedimento acordado. Lira ainda chamou de ilações essa relação entre paralisar as comissões para fazer votações no plenário da Câmara e também a liberação de emendas. Ele disse que esse procedimento de paralisar as comissões já foi feito anteriormente. Foi um dia bastante atípico para um dia 26 de dezembro em Brasília. Lira veio de Maceió, Alagoas, para Brasília e chamou uma reunião de líderes de emergência. Não deu tempo dos líderes chegarem para essa conversa no começo da tarde. Lula, ao saber que Lira estava na capital federal, em que trataria com seus pares sobre emendas parlamentares, já que a Câmara tem um prazo para responder ao Supremo Tribunal Federal, chamou o presidente da Câmara para ir no Palácio da Alvorada. Por lá, Lira permaneceu quase 2 horas. Havia a expectativa de uma reunião de líderes durante a noite, mas o presidente da Câmara optou por um pronunciamento quando chamou a responsabilidade do governo e fez algumas justificativas, não explicando, como o Yuri trouxe para a gente na abertura, como se deu esse procedimento com os líderes parlamentares para a liberação de emendas. O Supremo Tribunal Federal, quando deu a decisão pelo ministro Flávio Dino na segunda-feira, deu 5 dias corridos para que a Câmara fizesse uma série de determinações. Entre elas, publicar no site da Câmara todas as atas dessas reuniões de comissões, indicando como foi decidida a destinação de emendas, quem optou por essa destinação, como tudo isso foi feito. Além disso, a Câmara dos Deputados precisa enviar os mesmos ofícios à Secretaria de Relações Institucionais do ministro Alexandre Padilha, um adversário de Lira, já que eles não se conversam, mas é a SRI a responsável pela liberação de emendas, tem que enviar essa documentação para que eles possam também dar andamento. E ainda para se manifestar nos autos do processo. Esse prazo seria até sábado de manhã. Lira disse que até amanhã de manhã tudo será respondido e a Câmara vai prestar os esclarecimentos. Vamos ver um trecho do pronunciamento do presidente da Câmara. Nós esperamos que, com o fim do recesso natalino, os ministros que estão retornando possam esclarecer, junto a todos vocês, os procedimentos, como foram feitos, como foram tratados, fruto daquela reunião que houve numa segunda-feira com o presidente Lula, quando ele teve que fazer os exames e submeter, naquela reunião com o presidente do Senado, o presidente da Câmara, líderes partidários, ministros, foi acertado todo o procedimento para a liberação orçamentária de 2024. Também, de certa forma, esclarecer que algumas ilações que foram feitas com relação à suspensão das comissões, e somente isso eu queria relembrá-los de que todas as votações importantes que houveram durante esses últimos anos na Câmara dos Deputados, sempre houve decisão da presidência para se suspendesse todas as comissões e todas as audiências públicas para que o plenário de segunda a sexta se debatesse sobre os temas principais.
Rafael, eu queria começar contigo, você é nosso convidado da noite, vai nos acompanhar aqui no programa. Eu ia fazer uma brincadeira que a gente, jornalista de plantão, a gente faz isso, chama os nossos amigos para participar do programa entre semana de Natal e Ano Novo. Só que essa convocação que Arthur Lira fez com os ministros do governo Lula não foi nesse mesmo tom amistoso como nós, né? Foi numa base de que, olha, tem um inquérito da Polícia Federal no meu cangote, não é só comigo, não. O governo tá nessa. Que leitura que você faz desse recado bastante eloquente do presidente da Câmara, Rafael? Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, uma alegria estar aqui de novo com vocês. Primeiramente, como foi dito não só pela reportagem, mas aí agora, não é usual o presidente da Câmara dos Deputados vir a Brasília por uma surpresa que tomou. Na verdade, foi uma surpresa a decisão do ministro Flávio Dino. Não era esperado aqui em Brasília essa decisão e no timing que foi, com o Congresso já em recesso. E, enfim, causou aí um certo espanto, um pouco até no governo. Eu preciso lembrar que o ministro Flávio Dino não era um ministro, vamos dizer assim, que seguia a cartilha da Casa Civil 100%. Ele tinha sempre um projeto próprio. Nós vimos aqui diversas vezes que o ministro Flávio Dino, enquanto ainda ministro do governo Lula, tinha, vamos dizer assim, uma trilha própria, uma trilha não tão alinhada com o governo. O grande problema é que ele foi indicado pelo governo Lula. Logo, os líderes cobram de Arthur Lira a paternidade, vamos dizer assim, dessa decisão. Isso é, o como o governo está envolvido nessa decisão. E lembro a todos que o mais importante para o governo é a limitação do orçamento do Congresso ao arcabouço fiscal. Essa decisão nem fala disso. Essa decisão só fala da rastreabilidade. E é isso que agora está incomodando não o governo, mas sim os congressistas. E você tocou nesse ponto, Favete, da agenda própria de Flávio Dino, e muita gente fez essa leitura, em especial depois desta decisão envolvendo as emendas de comissão, do quanto se havia ali ainda alguma conexão. Isso reforçou aí a independência dele depois de ter vestido a toga do Supremo. Jussara, boa noite, bem-vinda aqui conosco. Queria que você já trouxesse também um pouco de temperatura aí de Brasília dessa repercussão e de como, né, se é que os ministros que foram designados ali para também responderem por essa situação, se já temos alguma repercussão de como é que dentro do governo tá soando essa convocação de Arthur Lira. Oi, Yuri, boa noite para você e a todos. Olha, Yuri, a gente estava transmitindo ao vivo o pronunciamento do presidente da Câmara, Arthur Lira, e eu fiquei com a sensação dele passando uma conta ali. Olha, eu não vou pagar essa fatura sozinho, vou dividir com vocês. E aí, dividindo com o governo. E claro que chama mais atenção ainda desse pronunciamento ter sido feito logo depois dele se encontrar com o presidente Lula no Palácio do Alvorada. Ou seja, toda essa insatisfação dele foi dita diretamente ali ao presidente Lula. É difícil imaginar que isso não tenha sido, que esse pronunciamento, que é duro, cheio de recados, não foi antecipado ao presidente Lula. Agora, sim, fica a expectativa de como esses ministros reagirão a partir de amanhã. Então, amanhã a gente tem dois compromissos, já tem duas pautas para logo cedo. Uma, ficar aguardando aí esse posicionamento da Câmara ao Supremo Tribunal Federal e também como esses ministros vão se posicionar. Afinal de contas, Arthur Lira citou os ministérios textualmente. Ele falou, olha, isso foi discutido com a Secretaria de Relações Institucionais do ministro Alexandre Padilha. Aí ele cita também a SAGE, que é a Subchefia de Assuntos Jurídicos, Ministério da Fazenda, do Planejamento e da Advocacia Geral da União. Ou seja, essa cobrança feita pelo ministro do Supremo, Flávio Dino, o que Arthur Lira diz é que isso não é só para ele, que nada, não é só para a Câmara, para os líderes, mas que tudo foi discutido com a anuência do governo. O que ele fala é o seguinte, olha, passado o recesso natalino, vem a público explicar quais foram os procedimentos. Então, para mim, é o ponto mais importante desse pronunciamento, quando ele fala, olha, isso não está só comigo. Tudo foi feito com a anuência, aval e com o acompanhamento do governo. E eu chamo a atenção porque hoje
o ministro Alexandre Padilha, numa entrevista aqui para os bastidores da CNN, disse que o governo ia acatar ali a decisão do ministro Flávio Dino. Então, me parece também, e aí eu queria ouvir vocês sobre isso, que Arthur Lira, com esse pronunciamento dele, não é assim, vai acatar o que diz o ministro Flávio Dino, porque ele vai dividir, ele estava cobrando um posicionamento contrário, olha, de que o que foi feito em relação às emendas de comissão foi feito de modo correto. Assim, depois no final da fala, ele até fala, olha, tudo aqui que foi feito em relação às emendas de comissão foi feito com acordo do Legislativo com o Executivo, seguindo a orientação do Judiciário. Então, amanhã o dia acho que vai ser animado, embora seja uma sexta-feira de semana de Natal. Agora, Yuri, eu já vou pegar a carona aqui na Jussara, porque essa coisa começou a pegar hoje no mercado, né? Então, hoje foi um dia assim que a Bolsa conseguiu recuperar um pouquinho, um dia sem negócio, com baixa liquidez, teve intervenção do Banco Central nesse final de toada aí de remessa de lucro, dividendo lá para fora, e muito investidor brasileiro mandando dinheiro, a gente tratou disso aqui ontem, então o estresse sobre o câmbio se mantém, mas não foi um dia tão ruim para os ativos, a não ser para os juros futuros. E com todo mundo que eu conversei, a resposta foi a mesma, né? Não estão gostando de para onde está indo essa discussão das emendas parlamentares. Não pelas emendas em si, até porque o que eu ouço muito é assim, todo mundo concorda com o mérito de Flávio Dino, né? Como é que você vai discutir o mérito da exigência do ministro Supremo, né? De dizer, escuta, é só dizer quem mandou, para quem vai, para fazer o quê, né? Porque é dinheiro público que a gente está tratando aqui. Mas o receio é o quanto essa crise, dependendo do tamanho que ela tomar, e esse pronunciamento do Lira aí é um pouquinho de gasolina nessa fogueira, quanto vai inviabilizar, vai travar e vai enrijecer a relação dos poderes em Brasília, né? Lembrando que o pacote de gastos foi aprovado, mas é pouco. A agenda legislativa da área econômica tem que continuar a partir do ano que vem. E aí o risco, numa relação estremecida, sob forte ruído, com acusações e com agressões mútuas, vamos dizer assim, não é bom para isso. E alimenta ainda mais a incerteza. Agora, isso é um ponto fundamental, né, do quanto todo esse imbróglio institucional, em outros momentos, em outras temáticas, isso não fez tanto preço, digamos assim, né, Thaís? E agora está fazendo, agora tá fazendo mais, está fazendo bastante. E isso, depois a gente vai poder tratar na continuação aqui do programa, como isso afeta a percepção de pessimismo e otimismo do cidadão comum. E isso vai ficar muito nítido aqui no nosso próximo, depois que a gente entrar nesses números da pesquisa Febraban e PESP. Mas antes, Favete, queria abordar um ponto contigo que acho que é muito relevante aqui da gente tratar. Arthur Lira teve todo o cuidado, não só hoje, mas ao longo dos últimos 10, 15 dias que tem ficado mais evidente essa discussão sobre as emendas, em buscar o respaldo legal para as decisões que são tomadas pelo Congresso. Fica muito o foco ali na Câmara, por causa das emendas de comissão, pelo que houve no calendário das comissões da Câmara, mas as emendas afetam deputados e senadores, beneficiam redutos de deputados e senadores. E muito da preocupação de hoje em dizer que não só o que foi feito foi de forma legítima, legal, mas essa legalidade foi respaldada também pelo Executivo, também por esses ministérios citados ali, não só Casa Civil, o AGU, que são os mais óbvios, né? Mas Fazenda, Planejamento, Secretaria de Relações Institucionais também acaba entrando nesse bojo. Quer dizer, tem muita gente ali, Favete, e nesse ponto que a Thaís pega. Quando envolve a equipe econômica, em especial o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, isso também tem esse impacto de fazer preço no mercado e aí a melese fica mais difícil ainda para o governo, torna mais urgente ainda a entrada do governo nessa resolução do conflito, né? Bom, são duas coisas, Yuri, que a decisão traz e são importantes. Uma explícita, mas a outra nem tanto. A explícita é que a decisão, ela diz que duas decisões do Supremo Tribunal Federal foram desrespeitadas às claras. Então, a decisão de Flávio Dino, ela fala o seguinte, vou repetir. Olha, tem duas decisões do Supremo Tribunal Federal que vocês não cumpriram. E isso pode significar um ilícito.
E é um ilícito que, se for, terá consequências até penais. Olha, isso assusta qualquer pessoa. Um ministro do Supremo falando isso assusta qualquer pessoa. E o grande problema é que isso caiu no colo do presidente da Câmara. É isso que causou toda essa situação que estamos a viver hoje. Número 2, o que não está explícito. Quando o Congresso voltar à carga, que vai ser em fevereiro, já não vai mais ser Arthur Lira e nem Pacheco. Vai ser Hugo Mota, quer dizer, a grande previsão é que seja Hugo Mota e também Davi Alcolumbre. Logo, o grande momento de defesa, até pessoal, do presidente Arthur Lira é agora. É porque agora que ele tem condições de ouvir e ser falado pelos líderes, é agora que ele tem condições de ouvir e ser falado por todos esses órgãos do Poder Executivo que você mesmo citou e até pelo ministro do Supremo. É por isso que ele está dizendo que até amanhã ele quer explicar. Ele está dizendo, olha, se eu fiz alguma coisa que não foi tão padrão, eu fiz com todo mundo falando, portanto, é chamada inexigibilidade de conduta diversa. Não está só comigo essa, entre aspas, bomba. Mas o que ele vai tentar, evidentemente, defender é que foi tudo dentro dos parâmetros legais e um principal. Não houve desrespeito às decisões do Supremo Tribunal Federal. Esse o cravo que Arthur Lira vai tentar pregar. Sem dúvida alguma, voto com o relator. Acho que ficou isso muito, muito evidente, né, Jussara? E aí, a grande questão é se esses ministros vão, de fato, embarcar, vão conseguir, né? A gente já viu a AGU lá semana passada, quando houve a votação, quando soltou aquela portaria, ajudou a destravar muito das emendas e, naturalmente, destravar a própria votação dos projetos do pacote fiscal, mas ainda tem, né, para usar, eu não gosto muito desse clichê, mas no caso aqui tem muita aresta ainda para ser aparada aí pela frente. E o Favete tocou num ponto que eu acho que é fundamental. O quanto que dessa crise toda, na sua avaliação do que você tem ouvido, Jussara, já pode respingar nas futuras gestões de Hugo Mota e Davi Alcolumbre, que acho que é tão certo quanto o aumento de juros nas próximas reuniões do Copom, né, Thaís? Que vão ser os presidentes da Câmara e do Senado. Acho que se não forem eles dois, presidente da Câmara e do Senado, aí sim é que está tudo fora da ordem, para citar Caetano Veloso. Olha, Yuri, para deixar bem claro aí como essa discussão toda está passando justamente com o próximo, né, cotado aí para ser o próximo presidente da Câmara, com o Hugo Mota, é que o deputado esteve na residência oficial conversando com Arthur Lira antes de Arthur Lira se reunir com o presidente Lula. Ou seja, está tudo sendo muito organizado. Lembrando que o Hugo Mota tem essa candidatura respaldada pelo Arthur Lira. Então, o Hugo Mota, confirmado como próximo presidente da Câmara, ele chega respaldado por Lira e Lira também vai mexer as suas ferramentas para poder cobrar essa lealdade aí também. Então, tem um outro ponto que eu chamo a atenção também nessa declaração do presidente Lira, que ele fala o seguinte: olha, estou sendo cobrado porque as reuniões das comissões foram suspensas. Mas olha só, isso não aconteceu só agora, não. Isso aconteceu todas as vezes que a Câmara se empenhou para votar pautas importantes para o governo. Então, é mais uma forma de Lira, né, que ele usou aí nesse pronunciamento dele, de cobrar o governo e falar: olha, vem aqui me ajudar nessa defesa, vem aqui explicar, dizer que não há ilegalidade no que foi feito. Tanto que ele cita ali a aprovação da reforma tributária, a regulamentação e também depois o retorno para a Câmara e o pacote de gastos. Então, ele atrela isso também, falando: olha, isso aí, que um dos pontos, né, citados ali na decisão do ministro Flávio Dino é justamente a questão das comissões, não ter havido as reuniões das comissões, a suspensão. E tem um outro ponto que incomoda muito, que não foi só a suspensão das emendas, o pagamento das emendas, como determinou o ministro Flávio Dino. Outra determinação que aí incomoda bastante Arthur Lira e líderes do Centrão é o fato de ter determinado a apuração da Polícia Federal, a investigação. Tem uma investigação aberta para apurar isso. Então, claro que tinha ali um questionamento de que as pessoas associassem o ministro Flávio Dino ao governo, embora Flávio Dino, com essa decisão,
demonstre tomar um caminho diferente do que é o governo, a verdade é que essa questão das emendas parece que baralhou essa confusão aqui na Praça dos Três Poderes, porque em algum momento o Legislativo agora está Legislativo, o governo e o Supremo Tribunal Federal, eles estão ali, parece que eles ainda estão se reposicionando nesse jogo que a gente vem acompanhando tumultuado em algum tempo. Nesse baile dos três poderes, muito se falava desse consórcio governo Supremo e o Congresso isolado de um lado, mas agora é o governo e o Congresso que formaram um consórcio ali para conseguir destravar essa agenda. E em todas as falas, mesmo antes desta última decisão do ministro Flávio Dino, Arthur Lira faz sempre questão de lembrar que houve uma legislação aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente da República para tratar dessa deliberação, sem falar daquele encontro, aquela reunião dos três poderes ali, em que muito se falou que haveria a construção de um acordo para resolver de vez a questão aí de rastreabilidade e transparência das emendas, mas que ainda tem, de novo, né, ainda falta alinhar 100%. Sempre tem algum rabicho aí, né, Thaís? Então, eu estou lembrando aqui do Lucas de Aragão, que esteve aqui semana passada, Jussara e Rafael e Favete. Essa que já é uma das expressões que entrou na retrospectiva do WW 2024. WW, exatamente, falando do migué, né? Do migué, a gente estava falando da relação do presidente Lula com o mercado, mas está cabendo também para esse debate aí, né? Que deve ter rolado, está rolando um miguezinho aí na discussão das emendas e para todo lado, e talvez a gente vá descobrir que migués são esses ao longo dos próximos dias aí com as explicações. Como é que Congresso e governo vão conseguir explicar se de fato essas comissões tomaram uma decisão colegiada dentro das comissões, ou se houve algum tipo de delegação para que os líderes fizessem isso, embora não é exatamente esse. Líderes de bancadas têm uma série de tarefas e de poderes e de responsabilidades, mas não de responder pelos indicados por eles para integrar cada uma dessas comissões.